Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 18.1 Conteúdo. Período composto por subordinação. Habilidade. Distinguir as características das orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas na construção do texto. Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de quinta-feira. Já começamos a caminhar para o final da semana, não é? Aí, no sábado, vocês terão uma aula síncrona, tá bom? Já vão se organizando para que sábado vocês possam ter esta aula, participar desta aula, que é muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Vamos fazer, então, uma revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós aprendemos sobre vozes verbais. Nós estudamos que a voz, o verbo tem voz, e ele indica se o sujeito pratica a ação ou se o sujeito recebe a ação. Vamos ver um exemplo aqui no quadro, bem simplesinho, para a gente relembrar. Vamos ver. O professor ensinou a lição. Nós entendemos ontem na aula que para passar para a voz passiva, o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Outro tipo de verbo não tem como passar para a voz passiva, né? Temos aqui sujeito e temos aqui objeto direto, certo? Quando nós vamos passar para a voz passiva, nós aprendemos que o que é objeto direto ali vai vir para cá. A lição, que é o objeto direto lá, aqui é sujeito paciente. A lição foi ensinada, olha aí o verbo auxiliar e o verbo principal no, como? Ah, tá, particípio. Particípio, certo? Então, uma locução verbal. A lição foi ensinada por quem? Pelo professor. Viram? Então, o que era sujeito na oração que tem voz ativa passou a ser agente da passiva. Isto na voz passiva analítica. Lembra? Voz passiva analítica. Porque temos ainda a voz passiva sintética. Como eu faço a voz passiva sintética? Pego o verbo da oração ativa, ensinou, da forma como está na voz ativa. Acrescento a partícula C, ensinou-se o quê? Aí eu pego o objeto direto, a lição. Aqui no caso, eu vou ter aqui o agente da passiva, né? Que passa a ser sujeito também. Ok? Então, nós estudamos sobre vozes verbais. E também estudamos no segundo tempo com o professor a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. Ok? Vamos ver o desafio da nossa aula de hoje? Muito bem, um pouco parecida com a aula anterior, né? Quando nós estudamos sobre o pronome, né? Quando estudamos a função do pronome que dentro da oração, porque vamos usar ele hoje novamente. É possível reorganizar as duas orações a seguir, formando apenas um período? Explique. Você é o professor, muitos querem ser o professor. Vocês vão fazer essa conversão de uma oração só e vão me explicar o que aconteceu, por quê e como foi que você mudou esta oração e juntou duas orações numa oração só. Muito